Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos mais uma vez na nossa página Seven Live. O objetivo da nossa página Seven Live, como dito anteriormente, é buscar a qualidade de vida. E dentro, essa forma de se buscar e conquistar a qualidade de vida, nós voltamos aí à discussão de vários assuntos relacionados ao dia a dia e várias outras áreas aí do conhecimento de uma maneira, vamos dizer assim, integral. Hoje vamos falar um pouco a respeito do funk. Não sei se vocês notaram, eu mudei um pouco a música introdutória aqui desse canal nosso, dessa nossa TV pobre, Mudei um pouquinho. Então eu coloquei aí uma batida de funk, coloquei aí junto, para dar aquele ritmo mais interessante, Vou falar um pouco a respeito disso para desmitificar alguns preconceitos em torno, entendeu, do funk. E não só do funk. Quando eu falo de funk, eu falo de todo e qualquer ritmo popular e popular brasileiro. Primeiramente, é interessante fazer uma distinção entre o funk norte-americano e o funk carioca. Então, o funk norte-americano é originário de James Brown, uma mistura de soul, rhythm and blues, é uma rock, uma batida, um pouco mais diferente, mais dançante. É diferente, por exemplo, do funk brasileiro ou funk carioca, que a origem dele está principalmente no ritmo que chama-se Miami Bass. Então, no YouTube você encontra esse ritmo Miami Bass. É um ritmo muito, vamos dizer assim, muito dançante. E toda a base do funk nosso, a origem é do Miami Bass. Se você for ver, tem muito semelhante do Miami Bass. Tem também muito essa influência de DJs. Você tem também o Afrika Bambaataa, que foi, vamos dizer assim, um dos precursores, não só, vamos dizer assim, indiretamente do funk brasileiro, mas desse ritmo, entendeu, batido, onde você mescla algumas formas, por exemplo, eletrônicas e batidas repetitivas dentro de uma composição, no caso, Então o Afrika Bambaataa ele foi um dos precursores desse movimento. Aí você inclui também break, Tem várias, vamos dizer assim, origens, O funk carioca, é interessante se compreender e entender que ele começou a ter mais, vamos dizer assim, precursão, começou a ter mais, assim, representação, no caso, repercussão e mais representação a partir aí final dos anos 90. Você tem o programa da Xuxa, foi um grande, vamos dizer assim, disseminador do funk, e da música, vamos dizer assim, carioca, principalmente do funk. Você tem o DJ Malboro, que iniciou esses trabalhos. Tinha disputas, por exemplo, de funk, porque o nosso funk aqui está muito relacionado um pouco ao hip hop norte-americano, mas o hip hop, vamos dizer assim, já mesclado com Miami Bass, é uma forma diferente. Então tem dá para se fazer um pouco essa analogia, mas é diferente também. Então o funk nosso ele está relacionado a esse estilo musical. E é lógico que ao longo, por exemplo, das décadas houve algumas transformações. Então você tem, por exemplo, aquela era do latino. As músicas do latino são funk, Aquele estilo é muito de Miami Bass, aquele estilo, a música do latino, as primeiras músicas do latino, você tem o Vini, é bem naquela época, entendeu? Que surgiram algumas músicas que eram meio que semelhantes. Aí depois, posteriormente, você tem ali o Bonde do Tigrão, que já deu uma transformação maior em relação ao funk. E hoje em dia você tem aí algumas transformações rítmicas em torno do funk. Então, a batida que eu coloquei para acompanhar essa introdução aqui musical da página Seven Live, do canal Seven Live, ela é um pouco mais moderna, entendeu? Essa batida, esse estilo de batida de funk. Eu não tenho nada contra o ritmo funk, nem contra outros ritmos musicais. Eu até acho interessante o ritmo funk, a batida funk. Eu não tenho uma visão assim erudita, entendeu? Da realidade, da vida e da cultura. Para mim, cultura, entendeu? Não é simplesmente aquilo que está relacionado vamos dizer assim, ao interesse de uma classe. Para mim, cultura não é simplesmente você ter compreensão, uma visão, por exemplo, de mundo, vamos dizer assim, aberta, onde você conhece várias culturas, ou várias línguas, ou domina, por exemplo, vários instrumentos musicais. Para mim, cultura, assim como Marilena Chauí, no livro O Convite à Filosofia, trabalha muito bem essas questões, não é sinônimo simplesmente de conhecimento,
ou você ter acesso a uma espécie de conhecimento. Cultura é tudo aquilo que está relacionado à manifestação artística, manifestação musical, conjunto de ideias e valores de um povo especificamente, ou de uma classe. No caso, entendeu? A Mariana Chauí trabalha muito bem isso aí no Convite à Filosofia. Aliás, eu faço um convite a vocês aí lerem o Convite à Filosofia e outros livros que trabalham com essa questão cultural. Não estou falando besteira, entendeu? Né? Tenho a minha formação em antropologia também, especialização, então não estou dizendo aí balelas, né? Bom, então cultura não é especificamente um conhecimento, ou um ritmo, por exemplo, que de certa forma tenha um certo desenvolvimento maior, o que na verdade também não tem, entendeu? A principal, em relação à música, ao espaço musical, vamos dizer assim, o período onde a música obteve mais, vamos dizer assim, dificuldade, entre aspas, né, e desenvolvimento maior, vamos dizer assim, musical em relação às notas, a composição, a métrica, foi no período erudito. Então você tem Bach, Beethoven, entendeu, né, que teve essa, vamos dizer assim, esse desenvolvimento maior, né? Mas você tem, né, de certa forma também posteriormente e antes deles também, várias manifestações culturais que também não deixam de ser interessantes. E cultura não é simplesmente aquilo que está relacionado à cultura europeia. Por exemplo, entendeu? O papel do africano, do negro, na disseminação cultural, não só da música pop, mas a música como um todo ocidental, é muito grande. Então a participação, por exemplo, do negro, do gospel, que é a transformação daquela ideologia protestante que era muito engessada. Aí você tem a influência, por exemplo, do negro espírito, né, da influência africana, negra, nessas músicas, que foi muito interessante, deu mais vida, haja vista aqueles corais norte-americanos. Aí a partir daí você tem desenvolvimento do blues, do jazz, do rock. Então mesmo as pessoas, por exemplo, que gostam de rock, e se voltam aquele rock pancadaria, de descer o pé, né, nos outros, né, aquele rock meio, vamos dizer assim, meio nazista, meio neonazista, aquela coisa meio, né, de pancada, né? Aquele rock, vamos dizer assim, bem ultra, vamos dizer assim, radical, mas a origem do rock é africana. Então, por mais que, por exemplo, você tenha um conjunto de composição que, de certa forma, fazem parte de uma cultura branca, entre aspas, né? Porque eu não defendo isso daí, mas a origem é africana. Mesmo, entendeu? Qualquer pessoa que se utilize do rock, de certa forma, ele está se embasando em uma interpretação africana, porque a essência do rock é essa daí, de músicas protestantes. Isso aí nos Estados Unidos, o que veio, de certa forma, influenciando até nós. Mesmo o funk, a origem, mesmo a composição, pode-se ver que ela é uma origem, vamos dizer assim, negra e africana. Então não se pode fugir disso daí. E o funk, ele foi caracterizado, o funk carioca, nas favelas do Rio de Janeiro. Depois você teve uma disseminação maior, como eu falei, através da Xuxa e outros apresentadores e veículos de comunicação que apresentaram o funk de uma maneira, vamos dizer assim, interessante. Minha crítica em relação ao funk é lógico, por exemplo, são as letras apelativas, né? Não está em relação ao ritmo, mas à melodia, né? Utilizar crianças para falar discursos e palavras obscenas, né? Essa maneira de você expor as pessoas, né? E as mulheres, entendeu? A uma, vamos dizer assim, a uma condição que foge daquilo que seria, por exemplo, o ideal mesmo para as mulheres. Isso daí me incomoda, né? Isso daí, entendeu, me incomoda. Isso, entendeu, eu não defendo, não compartilho. Mas o ritmo, entendeu, funk, eu não vejo problema nenhum. Eu não acho problema, entendeu, a música, ela ser também entretenimento. Se a música fosse só voltada, por exemplo, ao conhecimento, à erudição, né, a métrica seria muito chato, entendeu, né? Seria uma música simplesmente que estimularia a razão. É interessante a música trabalhar todas as esferas, por exemplo, do comportamento humano, né? Todas as emoções humanas, não só aquilo que é mais elevado, a reflexão interior. É interessante esse tipo de música? Lógico que é. Assim como a música sacra, a música religiosa, lógico, cada música tem o seu papel. Por isso que eu falo que cultura e música não é simplesmente aquilo que é considerado erudito e entre aspas, né? Porque no nosso país também tem muito disso, né? Você considerar algumas músicas que são, de certa forma, aceitáveis por determinada parcela da população e outras que são completamente excluídas, né? Sendo que, na verdade, entendeu? De certa forma, uma música influencia a outra. Um comportamento influencia o outro, né? É interessante compreender e entender que músicas que agora, de certa forma, fazem parte daquilo que é considerado, por exemplo, assim, ótimo, maravilhoso e bonito, já foi também, vamos dizer assim, considerado marginalizado e deixado de lado, aí no caso, pela, vamos dizer assim, elite,
né? Ou por aqueles que se dizem elite aqui no nosso país. Bom, pessoal, o objetivo do vídeo é esse hoje, um vídeo rápido falando a respeito aí do funk enquanto ritmo musical. É interessante que nós venhamos desenvolver os nossos ritmos nacionais também, né? Não é só bossa nova, chorinho, né? Mas também outros ritmos que fazem parte o quê? Da nossa origem, nossa identidade, né? Não temos só simplesmente uma identidade ou vamos dizer assim, uma realidade, né, europeia. Temos aí várias outras identidades que fazem parte da nossa realidade. E não é, vamos dizer, desmerecimento nenhum você exaltar e se voltar a outras formas, por exemplo, musicais. Mas é lógico, entendeu, né? Sempre criticando, entendeu? Isso daí eu nunca vou defender, né, a má utilização desses recursos, né? O que, de certa forma, aí traz, vamos dizer assim, vários problemas, entendeu, de sabores ou distorções daquilo que seria o belo, aquilo que seria aceitável, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí. Beijo, vamos que vamos, estamos juntos aí sempre. Até a próxima.